tão Agora, simples assim. a gente chegou num ponto que eu queria chegar. Você estava trabalhando para diversas empresas, né? Você sempre trabalhou na parte de finanças, serviços financeiros? Trabalhei também com algumas empresas de tecnologia, Uhum. então... Sempre inovação e grande parte do tempo em serviços financeiros também, Isso. né? E aí um belo dia você falou assim, eu vou criar a Bit. Um belo dia... Na Como que verdade, foi essa transição? Porque eu fico curioso para saber como que as pessoas montam suas empresas. Você foi demitida, você foi desligada, o contrato venceu. Como que você se preparou para esse momento? Você juntou grana para porque você sabia que você não ia ter faturamento, sei lá, nos primeiros 6 meses? Como que você tirou dinheiro para investir? Você já estava se preparando há alguns anos para montar sua empresa? Você já sabia que você ia chegar e se preparou durante algum tempo? Como foi no teu caso, Catarina? cara, eu acho que foi muito um processo natural, ainda que tenha tido uma maturação no meio do caminho. Eu, assim, eu acho que quem já trabalhou no mundo de tecnologia sabe que tem desafios bem grandes que envolvem, às vezes, colocar a nossa saúde em jogo. E eu tive mais um burnoutinho, dos burnoutinhos que coleciono na minha carreira. E precisei fazer uma cirurgia, e aí precisei de um tempo para me recuperar. E pensando muito sobre o que eu queria para minha vida a partir dali, acho que foi muito entendendo. Conversei com muita gente do mercado, assim, muita gente, desde investidores a empreendedores, tentando entender qual seria um melhor cenário para eu, qual que seria meu próximo movimento, assim. Porque, para mim, fazer o que eu já tinha feito antes não tinha graça, assim. Eu acho que construir as coisas do zero, sim, é muito legal, mas é muito desafiador também. E acho que tanto quanto ser um empreendedor, você ser o time que começa a empresa, as pessoas também menosprezam quanto isso demanda de esforço, de ser também as caras que vão segurar a treta, não importa o que aconteça, garantir que essa missão e que tudo está crescendo do jeito que é esperado. Então, assim, não é simples construir as coisas do zero. Mas no teu caso, você se preparou, você teve o burnout, você teve que cuidar da tua saúde, você passou por uma cirurgia e isso te deu, sei lá, um período de reflexão, você já estava juntando grana, você começou a conversar com pessoas para validar a sua ideia, você encontrou um sócio. Como foi exatamente esse processo de construção da Bit e por que Bit? Por que Bit? Bom, vou falar um pouquinho do processo e já te conto o Tá. porquê da Bit. Mas foi um processo de alguns meses ali, de uns 4 meses mais ou menos. Então, eu tirei um tempo... Pós-pandemia, né? Foi pós-pandemia já. Então, assim, as coisas... E comunicar na pandemia foi um processo bastante desgastante também, assim. Foi um processo... Teve suas emoções. E aí, pós-pandemia, eu decidi fazer uma cirurgia que eu estava adiando fazia muito tempo, que me trazia muito incômodo. Fiz a cirurgia, tirei um tempo para dar uma respirada e nesse processo, conversando com muitas pessoas do mercado, tentando entender qual era o caminho a seguir, eu comecei a ver que o jeito que eu teria mais controle sobre o time que eu poderia construir e os desafios que eu poderia assumir seria abrindo uma empresa, seria abrindo uma agência. E aí comecei, então, a entender, tá bom, existem agências muito boas no mercado. Por que eu deveria abrir uma agência? Por que eu e não qualquer outra agência? E eu acho que foi muito esse processo que eu vi vários empreendedores fazendo, quando eu brinco que é um pouco startup, eu acho que foi nessa linha, assim. O que o mercado tem, o que eu poderia oferecer de diferente? O que eu poderia fazer de diferente? O que eu vivi no meu dia a dia que talvez essas empresas não conseguiram ainda absorver? E foi aí que começou a surgir a ideia da Bit, assim, porque na minha jornada trabalhando dentro de startups, muitas vezes as agências não conseguiam acompanhar o ritmo de inovação. As coisas acontecem muito rápido. Você tem mudanças o tempo inteiro. Tem um desapego que envolve ali que você tem um produto e tá tudo combinado e organizado e de repente não tem mais produto. Ou o produto mudou da água pro vinho, assim. E você tem que olhar para isso com uma leveza muito grande, de tipo, tá bom, vamos lá, vamos mudar então. E não é todo mundo que se ajusta a isso. Inclusive, já montei times que nem todo mundo se ajustou a esse universo. E aí foi muito pensando nisso que comecei com a ideia da Bit. Eu comecei com o suporte de uma amiga minha muito querida, que é a Daniela Bertocchi, que ajudou muito na formalização dessa metodologia. Ela é PhD pela USP, tem uma baita experiência estudando comunicação e ajudou muito nessa parte de formalização da metodologia. E comecei a testar isso no mercado. Então, foram os primeiros 6 meses da vida da Bit, foram muito de, tá bom, vamos ver se dá
certo mesmo? Então, quando eu brinquei que eu sou um pouco startup, a Bit é um pouco startup, foi muito, tá, a gente tem essa teoria aqui, vamos testar para ver se funciona. Mas aí desculpe me te interromper, Não, vai lá. Perdão. Mas eu tô curioso. Aí você desenvolve essa metodologia que basicamente é o teu produto, certo? É o serviço que você presta. Exato. A metodologia em si, ela tem um diferencial com relação aos concorrentes, às outras empresas que estão ali no mercado de comunicação. Como que você foi convencer? Quem que você convenceu? Qual foi o teu primeiro cliente que você posso aplicar essa metodologia? E como você precificou? Como você precifica hoje? Aí foi a coisa mais doida do mundo. Nem eu esperava que a coisa fosse tão... Uma mensagem no LinkedIn. Foi uma mensagem no LinkedIn. Olá, quem quer fazer... Alguma empresa está interessada em fazer alguma consultoria, em conversar sobre comunicação. Disso vieram várias empresas super interessadas. E aí a gente foi fechando os nossos primeiros clientes. Então, eu abri o CNPJ... Cobrando, menino. Mas eu acho que a diferença, talvez, de um outro produto que seja mais genérico, assim, é que essa metodologia, ela parte da experiência. Mas essas pessoas que fecharam com você, elas já tinham trabalhado contigo? Não necessariamente, foram indicações, às vezes. Mas eu acho que é o lance do que eu tinha construído até aqui também era parte do produto. Mas você tinha construído já um portfólio da tua carreira? Exato. Então você tinha a metodologia e você tinha um olhar mais de consultoria. E aí Sim. Eu acho que é isso, toparam muito no começo pensando nas pessoas que estavam trabalhando naquele momento, na minha experiência. E aí, depois, eu acho que o desafio muito grande que eu tinha pra mim tá bom, eu entendi que é isso, se eu fosse trabalhar pra outra empresa, eu ia conseguir um emprego, se eu fosse fazer consultoria pra empresas, eu ia conseguir, mas como que eu escalo isso? Porque meu tempo tem limite. Sim. E aí, a ideia da metodologia foi muito isso, como a gente faz pra escalar essa experiência que, às vezes, me ultrapassa, porque meu time também viveu várias coisas diferentes e vai trazendo insumos para melhorar. Então, acho que veio daí também, sabe? Não foi assim, nossa, foi um movimento de sorte. Acho que foi uma construção. Mas foi muito impressionante, porque eu abri o CNPJ no dia 15 de dezembro. Então, já vinha construindo a Bit antes disso, mas oficialmente, tá bom, vamos lá, abrindo o meu CNPJ. No dia 21, a gente tinha o primeiro contrato assinado já. Então, foi uma loucura, assim. Cara, mas e precificação? Como que você precificou o teu trabalho? Porque você já tinha uma experiência como PJ, né? Trabalhando em outras empresas. Você era CLT, não? Era CLT, e mas aí, eu também já trabalhei como agência. Entendi. E aí eu já trabalhei muito na parte de um new business, em agência. Então eu já tinha uma ideia de onde viria ali, de como precificar. Mas na hora de precificar, você levava em consideração que você tinha que derrubar um pouco a barreira de experimentação. Porque você estava com uma metodologia nova, uma empresa nova, sem muitos clientes. Você tem que ficar mais acessível no início, ou eu imagino, não sei se foi a tua estratégia, para gerar experimentação, para que as pessoas falem, para que as outras empresas falem, não, vamos testar porque aqui o nível de risco é baixo, porque no final não, é baixo, mas é menor do que você contratar uma outra agência no mercado. Não, e até no comecinho, eu acho que foi muito a gente escolher quais eram as empresas que a gente queria trabalhar também, sabe? Mas isso é um luxo, né? Ai, gente, foi realmente... sou privilegiada sim, tá? Porque realmente trabalhar com empresas que, assim, eu admiro muito e que eu acho que tinham um potencial muito grande. Porque no começo, e aí que eu brinco muito da experiência de startup e vir pra cá, você tá tentando provar qual é o seu produto ali, qual a viabilidade do seu produto, onde ele funciona. Então, o que eu fiz foi separar algumas empresas de mercados diferentes, de estágios diferentes, e falar, tá bom, vamos testar a metodologia, vamos ver se aplica, se funciona. E tem funcionado muito bem. Uau!